No ano de 1889, ano do golpe que proclamou a República no Brasil, terminando com o regime de monarquia constitucional parlamentarista, cerca de 5 meses antes do golpe, o Rio de Janeiro, Brasil e o mundo foi surpreendido com a notícia de um atentado a Dom Pedro II. Então, neste vídeo, veremos com imagens os locais dos acontecimentos, as notícias e relatos da época e como foi o julgamento do autor do disparo. E começando a seguir, vamos dar uma olhada nas ilustrações que saíram em revistas e jornais da época. Nessa primeira ilustração que nós estamos vendo agora, é uma gravura que saiu no Le Monde Ilustrado de 21 de setembro de 1889, ou seja, um pouco depois. Então, vamos ver se isso aqui corresponde à realidade ou se é fantasia. Realmente, esta imagem aqui é um pouco fantasiosa, se aproxima um pouco dos fatos. Na verdade, Dom Pedro II ele saiu do teatro que ficava na Praça Tiradentes e a sua carruagem seguiu em linha reta. Eu vou mostrar depois uma imagem que dá para compreender melhor isso. E este atirador, que é este aqui, ele teria que estar do lado de cá, em frente a um restaurante. Então isso aqui pode mostrar um pouco, mas a carruagem já estava um pouco mais adiantada. E esse aqui é o retrato do rapaz que perpetrou este ato. Mais à frente entraremos em detalhes. Nesta outra imagem aqui, é uma ilustração da revista portuguesa O Ocidente. Veja bem, também eu acho que talvez se aproxime um pouco, só que na hora ninguém conteve o rapaz quando ele deu esse tiro. E também, quando a gente for ver a descrição disso no julgamento, a carruagem estava um pouco adiante. E ele não foi pego na hora, e a posição do tiro aí também a gente vai falar sobre isso adiante. Então, essa versão aqui é um pouco interessante, porque ele está do lado da calçada correto, a carruagem do imperador seguia em frente, mas não corresponde à realidade. Esta aqui é uma ilustração do jornal A Cidade, que era um jornal do José do Patrocínio, um dos principais representantes da causa do abolicionismo. Ele foi muito famoso no século XIX, creio que todo mundo sabe quem foi José do Patrocínio, um grande jornalista também. E aqui mostra o quê? Mostra a carruagem seguindo pela rua, aqui o restaurante Maison Moderne, era um restaurante isso aqui, e aqui o atirador fazendo um disparo. Uma ilustração um pouco grotesca, mas dá alguma ideia. Já essa outra ilustração aqui se aproxima bem mais da realidade. Bem mais da realidade. A carruagem do imperador acabou de passar, aqui está a guarda, alguns transeuntes, aqui o rapaz que deu o tiro com um grupo, e aqui estaria em frente ao restaurante Maison Moderne. E agora? Esta ilustração que nós acabamos de ver, ela foi publicada na capa da Revista Ilustrada de 20 de julho de 1889, 5 dias após o fato ocorrido. Então, eu acredito que vocês, quem continuar assistindo esse canal, ainda vai escutar muito desse Ângelo Agostini. Esse camarada, ele era um excelente ilustrador, um humorista também, através das artes gráficas, caricaturista, e ele editava essa revista. Esse Ângelo Agostini, ele era republicano, fazia uma oposição ferrenha ao Pedro II, e era até maldoso, eu acho que ele exagerava nas caricaturas. O Dom Pedro era extremamente liberal, deixava aquilo, enfim. Mas então, aqui está a ilustração, está o rapaz que perpetrou este ato. Aqui seria o restaurante Maison Moderne. Aqui seria o rapaz, a carruagem passando e ele atirando, né? Vendo novamente aqui esta imagem. Veja aqui, isso aqui seria a guarda do imperador e a carruagem, onde estava o imperador, a imperatriz e mais algum membro da família. Acho que a princesa Isabel estava dentro da carruagem e um filho dela, se não me engano. O Conde D não estava no Rio nesse momento. E agora, vamos dar uma olhada nesta imagem que mostra aqui, onde eu aponto com o mouse a Praça Tiradentes, que foi o palco do atentado.
e aqui o Largo de São Francisco. São duas áreas centrais do Rio de Janeiro. Bom, o que aconteceu naquela época? O atentado ocorreu no dia 15 de julho de 1889 e no dia 14 de julho foi o dia da comemoração dos 100 anos da queda da Bastilha, que é a data mais importante da Revolução Francesa. E obviamente que para os republicanos, quem era adepto da República, existia o Partido Republicano, essa data era importante. E o que aconteceu nesse dia 14? Nesse local que eu estou apontando com o mouse, no Largo de São Francisco, veja bem, essa igreja está lá até hoje. Depois eu vou colocar uma foto mostrando como o largo era naquela época, para a gente se situar. Mas a área dele é praticamente a mesma, é isso aqui. As ruas não mudaram, continuam praticamente as mesmas ruas aí. Se ocorreu alguma coisa, um pequeno alargamento em algumas ruas. Mas então, no dia 14, houve um quebra-pau aqui nesse Largo de São Francisco. De um lado estavam os apoiadores do imperador. Existiam capoeiristas, tinha uma guarda imperial negra de escravos libertos que eram defensores do imperador. E do outro lado, os republicanos, ou seja, pessoas que eram republicanos, estudantes, jornalistas, e acabou acontecendo um enorme quebra-pau. E a guarda da cidade, ou o exército, foi chamado, porque a bagunça estava demais ali, gente dando porrada, um cacetete na cabeça do outro. E então chegaram as forças para interceder e foi feita uma primeira carga de cavalaria. Ou seja, lançaram a cavalaria em direção ao tumulto. Adiantou um pouco, precisaram fazer uma outra carga, ou seja, um outro ataque, sair correndo no meio da multidão lá para dispersar. Mesmo assim, eles voltaram até que foi feita uma terceira carga de cavalaria e a multidão se dispersou, acabou com essa bagunça. Então foi um dia tumultuado. E o que aconteceu no dia 15? Na noite do dia 15. Veja bem, essa aqui é a Praça Tiradentes, aqui é o Teatro João Caetano, que foi reconstruído. Já é a terceira versão desse teatro. No tempo de Dom João VI foi construída a primeira versão e essa aqui é a terceira. Então era um lugar da noite, bastante vivo, e aqui é onde existe o Teatro Carlos Gomes. E exatamente aqui ficava o Teatro Santana, onde de noite o Dom Pedro II resolveu vir assistir uma peça chamada Escola de Maridos, de autoria do dramaturgo francês Molière, um dos mestres da comédia. Durante um dos intervalos da peça, uma talentosa violinista italiana de 11 anos iria se apresentar juntamente com seu irmão, um maestro 10 anos mais velho. E realmente foi uma grande noite. O imperador, inclusive, cumprimentou o tradutor da peça, o escritor Arthur Azevedo. Dom Pedro II era uma figura popular e carismática. Ele era capaz de andar no meio do povo e comparecer a eventos. Entretanto, naquele ano aconteceram alguns insultos por causa da crescente manifestação republicana. Ele costumava prestigiar eventos culturais à noite, como peças de teatro e ópera. A noite do Rio, no tempo do Império, era também muito viva. Existiam inúmeros teatros, quantidade bem maior do que no século XX ou tempos atuais, se comparados com a população naquela época, menos de 300 mil habitantes. Antes de falar do final dessa apresentação e de um primeiro episódio que ocorreu, eu vou mostrar aqui, vejam aqui. Isso aqui é o antigo solar do Conde ou Visconde do Rio Seco, que foi um ministro do Dom João VI. Na época do Pedro II, esse local aqui se tornou um certo clube fluminense. Era um local que o Machado de Assis vinha jogar xadrez e existiam bailes aí também. E, inclusive, o imperador Dom Pedro II ele compareceu a alguns bailes aí neste clube. Era um local conceituado. Outra curiosidade, aqui onde eu estou apontando com o mouse é a Estudantina Musical, um lugar tradicional e popular de dança de salão no Rio de Janeiro, que existe há quase 100 anos. Este clube de dança já foi usado como cenário de novela da Globo, entre elas Caminho das Índias e América, e ficou nacionalmente conhecida. As novelas de Corpo e Alma e Barriga de Aluguel também tiveram cenas rodadas no local. Bom, no final da peça, quando o Dom Pedro estava saindo do teatro, não era esse edifício, era outro, só que no mesmo local,
Um jovem de 21 anos que havia sido demitido do emprego há 5 dias atrás gritou: "Viva o Partido Republicano!". Imediatamente, quem cercava Dom Pedro II e sua esposa, obviamente os monarquistas, gritaram bem mais alto: "Viva a monarquia, viva o imperador!". E passado esse episódio, o imperador saiu, veja aqui onde estou mostrando com o mouse, pegou a carruagem com a guarda e seguiu por essa rua aqui. Isso aqui é a Rua da Carioca. Mas antes da carruagem sair, o rapaz saiu daqui do local do teatro. Existia um restaurante aqui nesse local, obviamente que as construções eram outras, né? Isso aqui são prédios novos, que chamava Maison Moderne. O restaurante estava bem cheio, tinha uma multidão por aqui. Não vou dizer multidão, muitas pessoas. Então o rapaz esperou aqui. Na hora que a carruagem passou, ele deu um tiro. Então, o cocheiro da carruagem, segundo deram a ordem, disparou com a carruagem, a guarda do imperador também acelerou, e eles seguiram direto. E o imperador foi posar no Paço Imperial, na Praça 15, o antigo Largo do Paço. Somente no dia seguinte que ele foi para São Cristóvão. Quando a carruagem passou aqui, o rapaz, deste ponto, atirou, mas a carruagem já tinha passado. Então, nós vamos passar agora para ver o relato através dessa revista ilustrada e de um jornal do José do Patrocínio, e depois vamos ver sobre o julgamento dele, o que aconteceu. Mas antes, vamos dar uma olhada em um mapa do Rio de Janeiro que expressa como era a cidade naquela época. Esse mapa é de 1864, mas dá para a gente entender o percurso que a carruagem fez. Então, isso aqui, onde eu estou apontando com o mouse, é a Praça da Constituição. Aqui seria o local do Teatro Santana, onde Dom Pedro assistiu a peça de teatro. E por aqui ficava a Maison Moderne, o restaurante. Então, uma vez que ele tenha pegado a carruagem, que deve ter saído daqui de onde eu estou apontando o mouse, e seguiu por aqui. Quando ele passou aqui, o rapaz fez o disparo. Ele estava aqui em frente à Maison Moderne e fez o disparo. Então vamos ver neste mapa, onde eu aponto com o mouse, veja bem, ó. Aqui ele veio pela Rua da Carioca, seguindo a carruagem, seguiu aqui esse percurso que eu estou mostrando, até chegar no Largo do Paço e no Paço Imperial, onde ele passou a noite. E depois, no dia seguinte, ele foi para São Cristóvão, com a família, com a princesa Isabel, com a imperatriz. Então esta é a cidade do Rio de Janeiro daquela época. E agora vejamos o relato dos fatos através de revistas e jornais de época. Esta é a revista ilustrada do ilustrador e caricaturista Ângelo Agostini, um republicano. Esta figura aqui não tem nada a ver, vamos direto para o texto. O atentado. Sempre reprovamos essas manifestações baixas que adotam a forma de vaias. Além de uma incivilidade, parece-nos não haver grande mérito nessa vozeira anônima de 100 ou 200 pessoas à passagem de qualquer pessoa. Isso aqui é um exagero, acho que não tinha 100 pessoas, foi um cara que vaiou, até onde se sabe. A responsabilidade dos que assim procedem dissolvem-se no anonimato. Não há coragem, não há brio, não há mesmo educação nessa vozeira de muitos, da qual, em regra, ninguém assume a responsabilidade. Foi por isso, com dolorosa surpresa, que soubemos do fato do Santana passado terça-feira última, no momento em que a família imperial saía. Após o espetáculo, um grupo de exaltados julgou o momento oportuno para fazer uma demonstração, que, além de tudo, era minimamente grosseira. Bem, foi o rapaz, talvez tenha outros que estivessem lá com ele. Um certo tumulto levantou-se então no átrio do teatro, na entrada do teatro, sendo a família imperial rodeada pelas pessoas presentes e levantando-se vivas ao imperador em sentido contrário aos gritos que se tinham ouvido. Serenada um pouco a agitação, a família imperial entrou no carro e este partiu apressadamente. Na ocasião de dobrar a comitiva o canto da Rua do Espírito Santo para o Largo do Rossio. Largo do Rossio é a Praça da Constituição e Rua do Espírito Santo é aquela pequena ruazinha de esquina da Praça da Constituição com essa ruazinha onde ficava o Teatro Santana e que fica atualmente o Teatro Carlos Gomes, no mesmo local. Ouviu-se
a detonação de um tiro, espalhando-se o pânico pelas circunvizinhanças. Na verdade, a carruagem já tinha passado por essa rua e estava em frente ao restaurante Maison de France, um pouco mais à frente. Instantaneamente começou a correr entre o povo que um tiro de revólver havia sido desfechado contra o imperador, causando tal notícia a mais funda indignação. Era em verdade um ato de louco. Acorrendo às autoridades e se indicando do fato, puderam orientar-se de modo a ser preso, a 1h da madrugada, Adriano Augusto do Valle, indiciado autor do atentado. E foi uma felicidade que tal acontecesse, para ficar demonstrado como se acha que tal ato não deve ser imputado à democracia brasileira, como fatalmente o fariam seus inimigos desleais. Está verificado que esse crime ou esse ato de loucura foi cometido por pessoa estranha à nossa comunhão social. Não tão estranha, é porque ele era português, ou seja, são países irmãos e povos irmãos, né? Mas enfim, o rapaz pirou. Então, a revista chama ele de delinquente, que tem 21 anos de idade, né, bastante novo, e obedeceu a estímulos próprios. Ninguém é responsável pelo ato de um alucinado. Os republicanos aqui estão preocupados e reprovando isso, que é bonito, né? É bacana que naquela época existia essa consciência democrática. Aqui a revista diz: o que podia bem ser explorado contra a democracia brasileira, que não respeitava um velho alquebrado de forças em estado mórbido, ficará sendo unicamente um atentado individual de um exaltado ou de um demente. Você veja aqui que a revista aqui foi um pouco maldosa. Dom Pedro II tinha mais de 60 anos, mas ele não estava tão mal assim. Ele foi no teatro, tudo, né? Meio desrespeitoso. E terminou dizendo: damos os parabéns à nossa pátria por não lhe poder ser imputado um ato que terá a reprovação do povo brasileiro e do mundo civilizado. Ou seja, mostrando que eles foram contra essa maluquice desse rapaz. E agora, a seguir, nós vemos o jornal do José do Patrocínio, o Cidade do Rio, né? Veja aqui no cabeçalho o nome, diretor José do Patrocínio. E aqui ele narra os fatos, né? O jornal narra os fatos. Causou a mais viva impressão a notícia da deplorável ocorrência de ontem à noite às portas do Teatro Santana e suas circunvizinhanças. Um grupo, quando o imperador saía do teatro em companhia de sua augusta família, levantou vivas a república, o que produziu a maior confusão no povo, que em desafronta de sua majestade levantou vivas ao imperador. Sua majestade embarcou em seguida no seu coche e partiu a galope largo, e afirmam várias pessoas que no momento de passar aquele por defronte da Maison Moderne, ouviu-se a detonação de um tiro. Então observe aqui a imagem ilustrando, né? A carruagem passou, aqui o restaurante e aqui o rapaz, né? Aqui é uma esquina, do outro lado da esquina estaria o teatro. Aqui do outro lado, à direita, desculpe, é à direita de onde eu aponto com o mouse. Aqui o rapaz disparando, né? E a carruagem passou. Vamos voltar aqui. Este fato deu à ocorrência o vulto de um atentado que comoveu profundamente a opinião. O imperador não tem inimigos, mas unicamente adversários políticos. Contrário à violência, Sua Majestade é, pela fiscalização constante, o principal mantenedor da segurança e da vida dos seus concidadãos, ainda mesmo quando eles são seus adversários os mais acrimoniosos. Então veja bem que o Dom Pedro II era um grande liberal. Foi o que eu falei. O Ângelo Agostini atacava ele demais. E o José do Patrocínio aqui aparenta ter um pouco mais de respeito. Não provoca, portanto, o imperador odiosidades pessoais. E por isso que não se pode explicar senão como um ato de loucura o procedimento do indivíduo, que talvez no intuito de aumentar a confusão e motivar conflito entre monarquistas e republicanos, disparou o tiro. Então aqui ele leva a entender que esse rapaz podia ser um agitador também. Não podemos acreditar que houvesse a intenção de atentar contra a pessoa do imperador. Repugna a índole do nosso povo, não se conforma com os nossos sentimentos a premeditação de tal crime contra o soberano que aboliu de fato a pena de morte. Para nosso modo de entender, fica apenas que o Viva a República foi um protesto, como um ato de irreverência e hostilidade ao imperador.
Este fato, que já é reprodução, porque a saída do Teatro Lucinda ouviu-se também esse grito. Então ele disse que ouviu-se na saída desse teatro também um protesto contra o Dom Pedro II. Não entendemos que seja um crime gritar Viva a República, mas por outro lado, concordamos que, sobre ser grosseria, escusada, faltar com a cortesia ao soberano e ainda empregar a própria liberdade como coação à liberdade do terceiro, assim como não admitimos que os governos coajam o povo por qualquer forma, pela ameaça ou pelo vexame, também não admitimos que o povo procure, por sua vez, vexar o soberano, que é a representação viva do Estado. Como elemento de propaganda, os acontecimentos como o de hoje nada aproveitam a causa, ou seja, a causa republicana. O Partido Republicano não pode assumir a responsabilidade dessas imprudências, e ao contrário, elas os deixam moralmente embaraçados. Em vez de servir para avivar a fé republicana, ao contrário, tais incidentes deploráveis amortecem, porque admitir a República se funde pelo decreto anônimo do desrespeito à lei seria condená-la desde o começo à anarquia e à impotência. O caminho único para chegar à liberdade e o respeito do direito de todos, a subordinação digna à lei. Pelo mesmo sentimento de patriotismo, combatemos a pretensão criminosa dos fanáticos, ou despeitados, que entendem que o melhor meio de propaganda é a brutalidade contra a pessoa do chefe do Estado e mais autoridades que representam as instituições vigentes. Bom, enfim, ele condenou esse ato desse maluco, disse que é o ato de um maluco, que não tem nada a ver com eles, né? E aqui ele narra também, novamente, o acidente, que eu vou falar rapidamente. A saída do Teatro Santana, ontem à meia-noite, a peça terminou à meia-noite. Então, ontem à meia-noite, por ocasião de Suas Majestades e Altezas Imperiais, retiraram-se do Teatro Santana. Deu-se um lamentável incidente. Um grupo imprudentemente levantou vivas a República e outro respondeu com vivas a monarquia. Daí uma confusão um pouco duradoura. Depois partiu o coche imperial, seguido em direção ao paço da cidade, como eu mostrei aquele caminho lá no mapa, mais atrás. Mas apenas chegava à entrada principal do Maison Moderne, ou seja, quando a carruagem passava em frente a esse restaurante Maison Moderne, partiram de um grupo tiros de revólver em direção à carruagem, não a atingindo. O cocheiro fustigou os animais que partiram a galope, seguindo sempre o piquete de cavalaria. Após algumas buscas, às 2 horas da madrugada, o delegado de polícia, auxiliado pelo subdelegado, conseguiram prender Adriano Augusto do Vale, depois de conversar com pessoas que estavam ali nas proximidades do Maison Moderne, acusado de ter disparado o tiro do revólver. Ficou claro que foi ele que disparou. Conduzido à polícia, declarou ser português, né? Um cidadão de um país irmão, mas um maluco. Durante o interrogatório, portou-se insolentemente, segundo esse jornal. Passeando de um lado para o outro da sala da delegacia, disse: imputam-me um crime que me é muito honroso. Se eu tivesse feito saltar os miolos a um desgraçado, teria vergonha de mim mesmo, mas tentando contra a vida do monarca, sinto-me orgulhoso e não me arrependo. E diz que Suas Majestades Imperiais chegaram na manhã seguinte a Tijuca, às 11 horas, melhor dizendo, a Palácio de São Cristóvão, sendo cumprimentado por grande número de pessoas que ali o saudavam. O nosso representante felicitou o augusto chefe de Estado, o qual declarou que muito agradecia aquelas provas de consideração. Bom, e agora aqui nesse jornal Gazeta de Notícias daquela época, nós vamos ver o relato do julgamento desse rapaz, o que aconteceu nesse julgamento e qual foi o veredito. Então vamos lá. Esse julgamento aconteceu 5 dias depois da proclamação da República. Então aqui está o título da matéria, onde eu aponto com o mouse, Adriano do Vale, o julgamento, né? Fala sobre o juiz, o conselho, que seriam os jurados, né? E aqui eu vou ler rapidamente alguns trechos. Juiz-presidente, interrogatório. Como se chama? Adriano Augusto do Vale. De onde é? Estrangeiro. Onde morava antes de ser preso há quanto tempo? Na rua Teófilo Otoni, número 100, desde 1º de maio. Então, no centro do Rio de Janeiro. Portanto, antes do crime. Em que se ocupa? Caixeiro. Onde estava quando se deu o crime? Quando dei o vivo ao Partido Republicano, estava no Teatro Santana. Quando dei o tiro, estava na porta
do restaurante Maison Moderne. No interrogatório: onde é a Maison Moderne? Na Praça da Constituição, eu estava dentro da porta, diz ele. Replicou quem arguía: que estivesse na porta ou dentro da porta, isso é inteiramente indiferente. Não faça ponderação dessa ordem, porque seus advogados tratarão da sua defesa. Sabe por que achava-se preso e por que foi processado? Sei que me acusam de ter desfechado um tiro contra o imperador. Veja aqui o que o juiz-presidente falou em outro trecho. O senhor disse que não se lembrava do que se passou. E, entretanto, declarou perante o juiz exatamente o que disse na formação da culpa. Já visse que a sua memória não é tão ruim como lhe parecia. Esse juiz aqui parece que tinha bom humor. Bom, vamos ver mais alguns trechos aqui em cima que pode ser interessante. Durante o julgamento, ele diz que chegou a tomar absinto, seria uma bebida destilada, durante a peça. Outra coisa que ele afirmou também é que ele deu o tiro para o ar, porque não havia intenção de matar. Bom, então, no julgamento, a promotoria pediu a condenação. E aqui vamos ver o que falou a defesa. Segundo a defesa, Adriano do Valle cometeu a grosseria de erguer um viva perante o chefe de Estado a uma instituição diversa da que ele era a primeira autoridade, insuflado e animado por outros. Deu um tiro para o ar. O fato foi este: ele já expiou esta grosseria, esta irreflexão, com 5 meses de prisão. Ou seja, eles alegam que ele deu o tiro para o ar e as testemunhas confirmaram. Então, os representantes da defesa disseram que, como ele esteve preso durante todo esse tempo, desde o atentado até a hora do julgamento, 5 dias depois da proclamação da República, que ele já teria pagado por essa imbecilidade, por esta irreflexão, com 5 meses de prisão. Sinto-me, pois, convencido de que lhe será feita justiça com absolvição unânime. Continuando, referindo-se às condições da tentativa, mostra que não se realizou nenhum dos seus requisitos, que Adriano do Valle, já armado, teve o imperador ao alcance do seu braço no Teatro Santana, e não o atacou, limitando-se a dar apenas um grito de viva o Partido Republicano, que nada quer dizer. Ou seja, a defesa alega que aquilo ali foi apenas uma grosseria, né? Eles alegam que mostra que Adriano, armado, não teve ninguém que o detivesse em um atento criminoso. Realmente, se ele tivesse, como existiam várias pessoas ali, se ele tivesse apontado, alguém poderia ter tentado detê-lo. Mas eles alegam que ninguém deteve porque ele atirou para cima e porque algumas pessoas insuflaram ele a fazer isso. Que ele estava, em outras palavras, meio bêbado, afetado. Alude também ao fato de não ter sido Adriano preso logo após o fato, que foi depois considerado um atentado, que no momento foi bem qualificado pelo imperador. O próprio Dom Pedro II disse: se houve tiro, foi ato de um louco, sem alcance para minha pessoa. Aqui a defesa diz também que a carruagem do Dom Pedro II passava rapidamente, que o réu estava dentro da Maison Moderne e não podia fazer pontaria. Por quê? Na porta havia uma verdadeira parede de povo, que o tiro foi para o ar. Diz ele, então, que na hora que ele atirou, ele estava dentro ainda do restaurante, do lado de dentro da porta. E, consequentemente, não houve tentativa de morte, de assassinato. Que esse ato, diz a defesa, não delituoso, foi devido à excitação provocada pelo absinto, essa bebida destilada, que foi inventada na França e depois foi proibida em 1915. A defesa diz que, confiante, entrega a sorte de Adriano do Valle à justiça do conselho, ou seja, dos jurados. Entrando na sala secreta, perguntai à vossa consciência se Adriano do Valle é um criminoso ou se foi ele que pagou com a prisão de 5 meses a glória do pavilhão que hoje está hasteado no Brasil. Ou seja, aqui o advogado de defesa politizou. É importante dizer também que, no julgamento, o Adriano disse que, quando ele estava no hall esperando a saída do
imperador, no hall do teatro, apareceu perto dele uma pessoa desconhecida, que, vendo seu estado, perguntou-lhe se ele era capaz de dar um viva ao Partido Republicano na presença do imperador, ao que ele respondeu que não tinha dúvida alguma em o fazer. E, de fato, quando o imperador passava na sua presença, deu o viva ao Partido Republicano. Ele disse também que, logo em seguida, saiu do teatro e notou um barulho na porta de saída, e lá fora cacetadas, tendo levado uma pancada na orelha. Dirigiu-se então para a porta do Maison Moderne, no Largo do Rócio, ou melhor dizendo, na Praça da Constituição ou Praça Tiradentes. E então, quando ele estava lá, uma pessoa que, segundo ele, também não conhece, lhe dissera que quem tinha dado viva ao Partido Republicano devia dar um tiro no imperador, que ele relutou, declarando que nunca tinha manchado suas mãos de sangue, e muito menos as mancharia no imperador, que não o tinha ofendido. Que essa pessoa dissera então que desse o tiro para o ar, porque não havia intenção de fazer mal, e que ele, o réu, no pressuposto de que seu ato não fazia mal a pessoa alguma e que do mesmo não resultava o menor inconveniente, na ocasião em que passava a carruagem, desfechou o tiro para o ar. Isto é o que foi relatado no julgamento. Então, para dar a sentença, uma das mais importantes perguntas que o júri deveria responder era: o réu Adriano Augusto do Vale, em 15 de julho do corrente ano, na Praça da Constituição, junto à Maison Moderne, desfechou um tiro de revólver contra a pessoa do imperador, ou seja, se ele apontou o revólver para o imperador que passava em carro pela referida praça. Esta foi uma das perguntas feitas aos jurados. E a primeira pergunta também. Então, a resposta foi não por 10 votos a 0. As demais perguntas deixaram de responder em vista da resposta dada ao primeiro. Enfim, o acusado foi absolvido, ou seja, foi considerado um sujeito irresponsável, né, que fez esse ato e acabou sendo absolvido. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.